Oi, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. Meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou mostrar as nossas duas novas lavadoras de roupas. Uma é uma semiautomática da marca Sugar e a outra é uma automática da marca Panasonic. Eu vou mostrar em detalhes cada uma delas individualmente. Essa era a situação que eu tava, gente, lavando roupa naquela banheira que eu mostrei aqui no canal, que era para servir de piscina, porque as duas lavadoras que a gente tinha estragaram. E a primeira que chegou aqui em casa foi a da Sugar, depois eu vou dar detalhes de preço onde eu comprei. O modelo da que eu comprei é a Lava Max Eco 10 kg. Lava 10 kg de roupa, edredom queen size, tapetes e rede de descanso. Maior batedor da categoria, tira a sujeira das roupas com maior facilidade. Filtro cata-fiapos, retém os fiapos durante a lavagem das roupas. Dispenser para sabão, 3 níveis de água. Eu comprei no site das lojas Quero Quero por R$ 549,90. E a entrega foi em um dia útil. Detalhes do modelo. Na parte de trás já estou vendo um problema, que a mangueira de descarte de água fica no lado oposto ao que ficava a da lavadora anterior que eu tinha. Isso vai ser um problema para mim. Aí o interior da lavadora, vem ali o manual de instruções preso no papa-fiapos, vem também a mangueira de entrada de água. O plug é de 10 amperes com 2 pinos, são aqueles pinos mais fininhos. A mangueira de entrada d'água é bem longa. Gente, o problema da mangueira de descarte ser desse lado e não do outro, como era da lavadora anterior, é que eu coloco a mangueira no chão para a água sair por debaixo daquela porta ali. Vocês não reparem na sujeira, que depois eu vou limpar, tá, gente? Então, com a mangueira do lado de lá, ficava mais fácil da água ir para a rua. Fiz a conexão da água ali, agora eu vou abrir a torneira. Depois eu vi que tava vazando água ali pela torneira, então eu apertei mais e aí tá agora vazando só uma gotinha ali, que depois eu vou ver se eu consigo apertar um pouco melhor. Eu vou lavar algumas cobertas e caminhas dos gatos. Eu achei melhor virar a parte da pelúcia para baixo para ter melhor contato com o sabão, e eu deixei a água subir até o último nível ali, o nível alto. Agora eu vou desligar a torneira, porque é uma máquina semiautomática, ela não para de encher sozinha, então sou eu que tenho que parar. Então ali eu fecho a tampa e vou escolher o programa de lavagem. Eu vou escolher o mais longo de todos, então eu vou girar até o final ali. Onde tem a linha verde, ela vai funcionar. Onde tem a linha azul marinho, ela vai deixar a roupa de molho. Gente, eu tive que colocar esse tijolo ali para conseguir segurar a mangueira do despejo da água, para fazer com que a água fosse ali por baixo da porta. Após o escoamento da água, enchi novamente a máquina para fazer o enxágue e repetir o escoamento da água. Essa máquina não possui centrifugação, então tive que torcer as roupas para estender no varal. Nesse momento, a máquina Panasonic ainda não havia sido entregue e só deveria chegar dali a 5 dias. Aqui como ficou uma das caminhas que eu lavei, ficou bem limpinha. E antes do previsto, a lavadora Panasonic foi entregue no mesmo dia. Mas antes, vamos terminar a resenha da Sugar. Estou com uma leve enxaqueca, por isso mais uma vez aqui no canal estou gravando com esse óculos que tem as lentes um pouco escurecidas. E também temos um barulhinho do mini ventilador que eu liguei aqui. Bom, primeiro as minhas considerações sobre a lavadora Sugar. Eu vou colocar aqui na tela o valor, porque eu não lembro de cabeça. Eu comprei nas lojas Quero Quero e o prazo de entrega era de um dia útil, que foi cumprido. Eu comprei na sexta-feira e recebi no sábado. E uma coisa interessante sobre as lojas Quero Quero é que ali no site eles colocam uma garantia de que se você não receber o produto dentro do prazo prometido, você não paga por esse produto. Eu já fiz algumas compras nessa loja e todas eu sempre recebi no prazo. Eu acho bem interessante, porque isso faz com que eles tenham um maior interesse em realmente entregar dentro do prazo. Agora, quanto à lavadora em si, ela é ligeiramente maior do que a outra lavadora semiautomática que eu tinha anteriormente, tá? Eu não lembro as medidas da que eu tinha antes, mas a que eu tinha antes tinha capacidade de 4 quilos
e essa tem capacidade de 10 quilos. Então, o espaço interno é bem maior. As medidas não são assim tão maiores, pelo que eu pude ver visualmente, mas pelo espaço que ela ocupa ali no chão, com certeza a que eu tinha antes era menor, porque ela não passava daquele piso ali que está um pouco mais alto. A que tinha antes, ela ficava bem certinha ali e não ficava pedaço da lavadora para fora daquele piso. Essa daí eu tive que encostar o máximo possível na parede para que ela não ficasse tombando ali na frente, né? Eu achei até que eu fosse ter que colocar um calço, mas felizmente não foi necessário. Mas eu realmente tive que pôr bem encostada na parede, o que dificulta um pouco ali na hora de pegar aquela mangueirinha ali para colocar no chão para escoar. Agora, o grande ponto negativo para mim foi realmente a localização da mangueira que a gente tem que retirar ali para fazer o escoamento da água. Todas as outras lavadoras semiautomáticas que eu já tive antes na vida, se eu não me engano, essa é a quarta que eu tenho, tinha uma mangueira de escoamento do outro lado, o que facilitava fazer com que a água escoasse ali para a rua ali, né, por baixo da porta, como eu mostrei ali para vocês. Então realmente me atrapalhou bastante, né? Felizmente eu consegui fazer com que passasse a água por baixo da porta, mas somente com o auxílio daquele tijolinho ali segurando. Vou precisar usar sempre aquele tijolinho, então vai ficar aquele tijolo largado ali na lavandeirinha. Então isso realmente foi uma coisa que eu não gostei, porque com as outras que tinham a mangueira do outro lado não precisava esse recurso do tijolinho, porque tem o desnível ali no piso. E nesse caso aqui a mangueira ficou ali no limite do desnível, então se eu não coloco o tijolo se eu não coloco o tijolo direitinho, ela acaba escapando e vem água e a água acaba voltando ali. Então isso é uma coisa que eu vou ter que resolver com o tempo ainda. E não dá para empurrar a máquina mais para lá porque vai atrapalhar a abertura da porta. Quanto à lavagem, eu achei muito curtos os períodos em que ela fica realmente turbilhonando ali, em comparação com o tempo que ela fica de molho. Ela fica muito mais tempo de molho do que turbilhonando a roupa. A lavadora semiautomática que eu tinha anteriormente não era... A lavadora semiautomática que eu tinha anteriormente também tinha períodos em que ela turbilhonava e períodos em que ficava de molho, mas eles eram mais balanceados. O período em que ficava no turbilhonamento era bem maior do que dessa máquina aí. Eu ontem cheguei a cronometrar aquele último tempo de turbilhonamento antes dela se desligar, mas eu infelizmente esqueci de anotar o tempo para não esquecer, mas mais ou menos foram uns 3 minutos. E aquele último período ali é o maior de todos, então eu imagino que naqueles períodos que são mais curtinhos, o tempo deva ser de 1,5 minuto mais ou menos. Eu acho um tempo muito curtinho, eu gostaria que tivesse menos tempo de molho e mais tempo turbilhonando as roupas. Agora, quanto à remoção da sujeira, as caminhas dos gatos ali ficaram bem lavadinhas. Teve uma ali que ficou com alguns pedacinhos de folhinhas ali que não saíram, mas isso também acontecia na outra. E eu já estava esquecendo. Quanto ao Papa Fiapos, houve um problema com ele, que ele simplesmente saiu durante a lavagem. Quando eu fui pegar os panos para estender, eu vi que tinha uma coisa caída ali no fundo, mas eu estava sem óculos, eu não estava enxergando direito. Então depois que eu retirei todos os panos, eu coloquei a mão ali para ver o que era, e aí eu vi que era o Papa Fiapos. Ele simplesmente saiu fora do lugar sozinho durante a lavagem e ficou caído ali no fundo. E eu, inclusive, olhei agora a filmagem que eu fiz da parte interna da lavadora para ver se realmente ele chegou bem preso ali. E sim, ele estava perfeitamente bem instalado, ele estava bem preso. Então, realmente é um defeito desse Papa Fiapos se soltar com facilidade. Então, por esses problemas que eu relatei aí, eu daria nota 7 para essa máquina. E agora vamos à resenha da lavadora Panasonic. Olha o tamanho da embalagem. A mangueira de descarte também é do outro lado, mas nesse caso não tem problema porque ela é bem longa e vai ser enganchada no alto de um cano. O plug é de 10 amperes e 3 pinos, daqueles mais finos. Aí na parte de trás vem o fundo da lavadora, ele não vem colocado, a gente tem que colocar, tem um furinho ali para colocar o parafuso. O parafuso vem colado nessa fita adesiva azul. Ele é para a chave Phillips. Aí no manual as instruções para colocar a tampa, mas primeiro preciso remover toda essa embalagem de isopor. Só Deus sabe o trabalho que eu passei para conseguir erguer a máquina e retirar essa parte do isopor de baixo aí, porque ele tem essa reentrância aí que vai por dentro da máquina, então tem que erguer a máquina e pisar no isopor para poder tirar. Ó, gente, já coloquei a tampa e o parafuso ali, tá? É só empurrar mesmo e depois botar o parafuso no furinho ali e apertar. E é isso, eu não consegui gravar porque não tinha como segurar o celular e fazer o serviço ao mesmo tempo, mas tá ali, ó. Vem também um manual mais completo. Retirando aí essa parte de isopor que vem abaixo da tampa, vem de brinde ali um pacotinho de Vanish e também a mangueira de entrada de água.
filtro papa-fiapos. Instalei a mangueira de entrada de água na parte de trás ali, é só rosquear. Aí o painel de controle, o tambor, o tampo de vidro temperado. Aí o cano onde eu coloquei a mangueira de descarte de água, né? Então vocês veem que ela é bem longa mesmo. É por esse espacinho aí que eu tenho que retirar a mangueira da semiautomática, da sugar, para passar ali e botar com tijolinho. Então, com um espaço bem apertadinho ali, mas eu consigo retirar ainda. E eu fiz a ligação da outra naquela outra torneira branca ali. Modos de lavagem dia a dia, economia de água, turbo secagem, vanish, edredom rápido, roupa de bebê e delicado até 4 quilos. Esse modo turbo secagem de 60 minutos é só para centrifugar a roupa. Capacidade 12 quilos, sistema ciclone, lavagem sem agitador. Smart Sense ajusta o nível de água conforme o peso das roupas. Trava de segurança. Tem 13 níveis de água que ela seleciona automaticamente, mas se você discordar, você pode apertar o botão nível de água para trocar. Funções molho, lavar, enxaguar, centrifugar e avançar se você quiser passar para a próxima. Tem a opção de mais molho, 1 bip 60 minutos, 2 bips 120 minutos. Tem também tecla de reuso de água, tecla liga e desliga. Desligamento automático. Modelo NAF120B1. Tabela de desempenho. Advertências. Quantidade de água para cada nível. Percebam que do alto para o médio tem pouca diferença. Os tempos de cada programa em horas e minutos. Trava de segurança. Esta função serve para evitar que as crianças caiam no cesto cheio de água e se afoguem. Aí tem toda a explicação e vocês podem dar pausa para ler melhor. Selecione o programa antes de 5 segundos, pois após 5 segundos o lavador iniciará o funcionamento. Instrução sobre o nível de sabão e demais. No manual diz que quando o amaciante é concentrado, ele deve ser primeiro diluído em água antes de colocar na gavetinha. Vou testar lavando algumas roupas e esse lençol que está aí por cima das roupas. É a gaveta com as divisórias para sabão em pó, sabão líquido, amaciante alvejante. Coloquei o sabão líquido puro e o amaciante eu diluí em água como falava ali no manual. Mas eu vou testar outro dia, colocar o amaciante puro, como eu costumava fazer na outra máquina. Eu selecionei o programa dia a dia e aperto aí o botão de ligar. Ela faz um bipzinho que vocês não ouviram aí na gravação, porque a TV da minha mãe estava ligada e dava para ouvir o som da TV. E aí, por questão de direitos autorais, né, para não dar problema com o YouTube, eu tirei o som e agora estou fazendo essa narração por cima. Ela selecionou automaticamente o nível baixo, eu achei que seria pouca água para a quantidade de roupas que eu estava lavando, então eu vou lá e vou mudar o nível da água para médio, que na minha opinião seria mais adequado. Ela fica piscando intermitentemente a função lavar enquanto enche de água. Então vejam aí que ela tem duas cascatas de água que fica jogando ali. Então ela faz o turbilhonamento, ela também fica rodando de um lado para o outro e também fica jogando essas duas cascatas de água ali em cima. Então, ela é diferente daquela semiautomática que fica, na semiautomática ela fica só turbilhonando. Essa daí não, ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ela turbilhona, ela fica jogando as cascatas e também fica girando de um lado para outro. Então, achei bem legal, diferenciada de uma lavadora semiautomática. Então, ela não tem aquele batedor no meio, mas em compensação ela mexe bastante a roupa e tem aquelas cascatas ali. Eu achei bem legal esse tipo de lavagem que ela faz e por não ter ali o batedor central, cabe muito mais roupa. Aí ela terminou a lavagem, né? Centrifugou as roupas e vendo agora as roupas centrifugadas, talvez o nível baixo fosse o suficiente. Aqui, quando eu olhei as roupas secas, eu achei que precisava do nível médio de água, mas olhando agora, talvez o nível baixo fosse o suficiente. Ela está levemente umedecida, não está bem seca, mas está levemente úmida. Na roupa branca, umas manchinhas mais antigas que ela tinha, ela continua tendo, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, manchas mais antigas ela não tirou, mas ela tinha umas manchas mais recentes aqui que ela retirou completamente, tá? Mais ou menos por aqui tinha mancha e não tem mais. Ela realmente só não conseguiu retirar as manchas mais antigas. Essa roupa azul marinha aqui, que para você está parecendo acinzentada, ela tá cheia de pelos. Então, o papa-fiapos não funcionou muito bem, ó. Porque olha, pode ver, ó. Continua cheia de fiapos como ela estava antes da lavagem.
Esse aí foi o lençol que eu lavei, ele ficou super bem lavadinho, não tenho do que me queixar do lençol. Então vamos agora à análise da Panasonic. Eu comprei pelo aplicativo das lojas americanas e a lavadora é vendida e entregue pelo Carrefour. A promessa, o prazo de entrega era até o dia 15, mas ela acabou sendo entregue ontem, dia 10, no mesmo dia que foi entregue a lavadora semiautomática, e por isso eu acabei resolvendo gravar o vídeo mostrando as duas ao mesmo tempo. Gente, 6 dias se passaram desde que eu recebi as duas lavadoras e hoje eu estava fazendo a edição do vídeo. Como eu tive chance nesses 6 dias de lavar outras vezes na lavadora Panasonic, eu decidi regravar essa parte da resenha. Então esse iniciozinho aí que vocês assistiram foi gravado no domingo e hoje é sexta-feira. Já vou começar dizendo que o único ponto negativo que eu vi nessa lavadora foi a embalagem que ela veio. Eu moro com a minha mãe, mas ela teve um AVC, então ela não tem condições físicas de me ajudar. Então eu tive que colocar aquele trambolho pesado sozinha para dentro, porque os entregadores, eles deixaram só na frente da porta. Então da porta para dentro eu tive que passar, eu tinha que passar por um corredor onde tinha uma piazinha, tinha que desviar da pia. Então foi bem difícil conseguir chegar com a lavadora até lá, diferente da outra, que era levinha, veio numa caixinha de papelão, foi bem fácil de colocar para dentro. Mas essa eu realmente tive bastante dificuldade. Agora, a dificuldade que eu tive para colocar para dentro nem se compara com a dificuldade que eu tive para tirar aquela parte de baixo do isopor. Então ela tem uma reentrância, ela vai ali para dentro da máquina. Por isso é que a tampa que vai embaixo vem solta ali, a gente tem que depois prender com parafuso. Eles tiraram aquela tampa ali para poder botar o isopor lá para dentro. Eu sinceramente não sei para quê. Eu acho que seria muito melhor se ela já viesse com a tampa e a parte de isopor ali embaixo fosse retinha, assim, porque aí era só com um jeitinho ali tirar aquele isopor, mas como tem aquela reentrância que vai para dentro da máquina, a gente tem que levantar a máquina e pisar no isopor para conseguir tirar, né? E é uma máquina bem pesada e eu tive que botar o joelho ali, porque não dava para tombar a máquina, porque eu fiquei com medo de virá-la de lado e de repente acabar não conseguindo segurar o peso e acabar quebrando o vidro ali. Então realmente tive que pôr para cima e acabou batendo no meu joelho. Eu acabei fazendo um amassado ali na lavadora. Isso não teria acontecido se a embalagem fosse mais fácil de tirar. Com certeza eles fizeram a embalagem achando que todo mundo que compra a lavadora vai ter alguém para ajudar, e a realidade não é essa. Na questão do amaciante, como eu falei ali no início, no manual de instruções pede para diluir em água, e foi o que eu fiz na primeira lavagem. Porém, na segunda vez que eu fui fazer uma outra lavagem, eu aproveitei para experimentar, colocando somente o amaciante na quantidade da tampinha ali que o fabricante do amaciante pede, e deu super certo. Então realmente não há necessidade de diluir. Eu consegui fazer como eu fazia na máquina anterior, que eu só media na tampinha e colocava ali a quantidade. Eu há muitos anos só compro amaciante concentrado. A gente quase nem encontra mais no mercado amaciantes que não sejam concentrados. Então realmente não entendi o porquê de precisar diluir na água primeiro, sendo que de qualquer forma a água vai passar por ali e automaticamente vai diluir o amaciante. Então eu não vi muito porquê, mas como pedia isso no manual de instruções, para fazer o primeiro teste, eu fiz do jeito que estava no manual, mas depois testei fazer do jeito que eu fazia na outra máquina e deu super certo. Então dá para colocar só a medida da tampinha ali, não tem necessidade real de diluir em água. Agora, quanto à pesagem das roupas e a seleção automática do nível. Vocês viram ali que na primeira vez ela selecionou o nível baixo e eu achei que o nível baixo não seria suficiente, então coloquei no nível médio. Mas depois, quando eu fui pegar as roupas ali, elas estando molhadas, eu vi que realmente elas não ocupavam tanto espaço assim e talvez realmente pudessem ter sido lavadas no nível baixo. Só que no dia seguinte eu lavei uma quantidade bem maior de roupas, que aí sim as roupas ficaram até em cima ali no tambor. E mais uma vez ela pesou as roupas e escolheu o nível baixo. E aí realmente eu achei que o nível baixo não seria suficiente para cobrir aquele tanto de roupa e selecionei o nível alto. Depois, quando elas já estavam centrifugadas e eu olhei ali no tambor, eu cheguei à conclusão de que poderiam ter sido lavadas com o nível médio. Mas eu achei que realmente o nível baixo teria ficado muito baixo para aquela quantidade de roupas que tinha ali. Então achei que essa pesagem de roupas que ela faz não é tão eficiente assim. Quanto à remoção de sujeira, eu achei que ela faz uma lavagem tão eficiente quanto as máquinas que tem um batedor no meio. Antes dessa, a única outra lavadora automática que eu tive na vida foi a da Electrolux, que tinha um batedor no meio, e eu sinceramente não achei que a Electrolux lavasse melhor que a Panasonic. Eu achei que a lavagem das duas foi equivalente. A da Panasonic retira a mesma quantidade de sujeira que a da Electrolux tirava com aquele batedor no meio.
e com a grande vantagem de que cabem mais roupas e também na hora que a gente vai tirar ali depois da centrifugação, os lençóis não ficam enrolados no meio daquele batedor como acontecia com a máquina da Electrolux. Então eu gostei muito que não tivesse aquele batedor no meio. Inclusive, quando eu comprei a da Electrolux, eu cogitei comprar essa da Panasonic, mas eu vi tantos comentários de pessoas reclamando porque não tinha o batedor no meio, que a lavagem não era tão boa, que eu acabei optando pela da Electrolux. Mas dessa vez eu resolvi dar uma chance à da Panasonic e realmente não me arrependi. Eu estou gostando bem mais dessa da Panasonic do que eu gostava daquela da Electrolux. Uma função que eu testei foi a turbo secagem de 60 minutos, que eu utilizei para secar umas outras cobertas dos gatos que eu tinha lavado na lavadora da Sugar, que aliás eu acho que o nome correto é Sugar, que é açúcar em inglês, mas como todo mundo fala Sugar, eu acabei falando Sugar o vídeo inteiro aqui, mas muito provavelmente a pronúncia é sugar, porque é exatamente a mesma escrita da palavra açúcar em inglês. E mesmo com essa turbo secagem, as cobertas saíram ainda levemente umedecidas, da mesma forma que elas sairiam se eu tivesse lavado ali na lavadora na lavagem normal. Quanto à centrifugação, em comparação com a da Electrolux que eu tinha antes, a da Electrolux realmente deixava as roupas bem mais secas do que essa da Panasonic deixa. Em uma das roupas que eu lavei até agora realmente chegou a ficar quase seca, como acontecia com a da Electrolux, mas ela fica levemente úmida, o que claro vai fazer com que demore um pouco mais para secar ali no varal. Mais um dia se passou e eu estou aqui gravando um adendo para comentar a respeito do filtro Papa Fiapos. Eu já tinha falado anteriormente naquela imagem que eu mostrei as roupas no varal, que aquele shorts azul marinho continuou cheio de fiapos como ele estava antes da lavagem, então achei que o filtro Papa Fiapos não foi muito eficiente. E para piorar, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a lavadora Sugar ou Sugar, como preferirem. O filtro Papa Fiapos se soltou durante a lavagem. Há alguns dias atrás eu utilizei a função turbo secagem para secar algumas cobertas que eu tinha lavado dos bichinhos e agora há pouco eu lavei algumas roupas. E quando eu fui pegar as roupas para pendurar no varal, eu notei que as roupas estavam cheias de pelos e o filtro Papa Fiapos estava desmontado no fundo, ali no meio das roupas. Porque esse filtro da Panasonic ele é formado por duas peças que se encaixam. Então, além dele sair do lugar, essas duas peças também se soltaram e todos os pelos que estavam ali dentro do filtro Papa Fiapos acabaram se soltando e sujando as roupas que nem estavam tão sujas assim, elas estavam apenas suadas, então no fim das contas as roupas saíram mais sujas do que elas entraram. E agora eu vou ter que lavar uma a uma à mão para tentar retirar o máximo possível dos pelos que ficaram nas roupas, e se eu não conseguir tirar tudo, depois eu vou passar um rolinho de silicone para poder retirar o restante dos fiapos. Então vou colocar como ponto negativo o filtro Papa Fiapos, primeiro porque numa lavagem normal eu achei realmente que ele não foi muito eficiente, porque o shorts continuou cheio de pelos, e ali na turbo secagem ele acabou sendo eficiente, realmente pegou bastante pelos ali, mas como pelo lado de fora parecia estar limpo, eu nem pensei em retirar para realmente limpar, até porque eu não tinha lido todo o manual de instruções ainda, eu não sabia como é que fazia para retirar o filtro, então eu acabei realmente não retirando ali para ver se tinha pelos ali dentro ou não, e aí aconteceu esse acidente agora com as roupas e ele acabou saindo do lugar, se desmontando e todos os pelos que estavam ali dentro acabaram sujando as roupas que nem estavam tão sujas assim. Eu realmente não sei explicar por que isso aconteceu com as duas lavadoras, sendo que com as lavadoras que eu tinha antes, isso nunca tinha acontecido. Então eu acho inaceitável que os filtros Papa Fiapos fiquem saindo assim durante a lavagem. E era isso o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!